Eu vou aqui fazer uma breve introdução da Mosileide Neri, e depois ela mesma aí já pode falar um pouco, contar um pouco da sua trajetória para a gente iniciar essa conversa. Formada em produção cultural e também em linguagens artísticas pela IFRJ, são duas formações, ambas pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ela tem a formação lá de Belas Artes no UFRJ, também no Parque Lage, que é um importante lugar no Rio de Janeiro para as artes plásticas. E exposições aqui, é difícil falar, por exemplo, no Brasil, a gente estava até contando aqui quantos estados a Mosileide, em quantos estados ela já expôs, na verdade, a gente conta em quantos estados ela não expôs, porque das 27 unidades federativas do Brasil, ela expôs em 20, então foram apenas 7 que ainda, né, não tiveram aí, não receberam obra da Mose, mas passando a pandemia, vamos ver, vai ter oportunidade. E também participou de 3 exposições no exterior, né, Itália, França e Índia. E também, além de artista plástica, é escritora, tem contos, poesia, tem também ao seu lado educadora, né, um lado muito importante. E também vai falar sobre isso, já que o canal é um canal que chama Aprendizado Contínuo, porque fala justamente de aprender de todas as maneiras, não só formal, institucional, mas também informal, fora das instituições. Bom, Mose, primeiro, assim, se eu deixei passar alguma coisa na apresentação, você completa, por favor. E já aproveitando sobre aprender, como foi, assim, o seu início, assim, como foi aprender, né? Como foi artes plásticas, quer dizer, a ser artista, da onde veio onde surgiu o clique e falou assim, não, eu quero começar a fazer isso de uma forma, digamos, mais sistemática. E você lembra assim, um pouco em que idade foi muito cedo, ou já foi mais já era adulta, foi na adolescência? Como foi essa? E aí você começou a aprender sozinha, autodidata, ou se houve um curso de iniciação? Então, Fernando, obrigado pelo convite. Para aqueles que não me veem, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, meus cabelos estão acima dos ombros, e uso óculos de grau. Estou com um fone branco aqui de ouvido. No fundo, tem uma pintura minha sobre lona que está em processo ainda, não finalizei. Desde criança eu rabiscava, eu esboçava alguma coisa, né? Eu sempre gostei de linhas, de fazer desenhos, mas assim, o meu conceito de desenho, né, de criança, enfim, bem diferente de hoje, mas eu sempre gostei muito dessa coisa manual, sempre. Mas eu confesso que ter essa noção de artista plástica, de processos, eu só vim mesmo depois que eu entrei na minha graduação de produção cultural no IFRJ Campus Nilópolis, porque eu tive um leque, né, uma vasta experimentações, vamos dizer assim, de conteúdo. Mas foi um ano de muita preparação, porque antes de chegar na produção cultural eu queria fazer muita coisa. Então eu terminei ensino médio, que foi técnico, né? Foi em patologia clínica, no Colégio Estadual Bangu. Então eu sou atravessada pela Zona Oeste, hoje estou aqui na Zona Norte, na Pavuna, e nesse caminho para o vestibular, nesse ano que eu passei para a produção cultural, eu tentei 5 estratégias. Primeiro, museologia na Unirio, eu queria ser museóloga, porque o museu sempre me interessou. O ambiente museu, né, por dentro. Esse conceito de público e museu sempre me provocou muito. Então, museologia na Unirio, história da arte na UERJ, pintura na UFRJ, e aí tentei Enem, e, por último, produção cultural, que foi a indicação do meu irmão, que disse, olha, eu acho que é sua cara, tenta e tal. Eu vi a grade, gostei e me inscrevi. E aí passei no Enem e passei no IFRJ. Entre a grade de letras, que eu queria também fazer, né, e produção cultural, óbvio que produção cultural abarcava muita coisa, né? E tanto que atravessou história da arte, atravessou pintura, atravessou museologia. Então, sou muito feliz com essa graduação que eu fiz. E aí, mais para frente, eu acabei me especializando em linguagens artísticas, cultura e educação, que veio esse boom para uma artista plástica preocupada muito com a mediação. Produção cultural foi uma tentativa de alavancar a artista plástica que eu queria ser, de ser totalmente independente, né? E hoje eu digo que eu sou. Então, eu sou produtora de mim mesma. Agora,
Para a parte técnica, esse curso, por exemplo, os cursos na UFRJ e no Parque Lage, eles são antes ou depois de 2012? Eles foram no meio do caminho, né? O Belas Artes, na verdade, eu não era aluna oficial, eu era ouvinte. Então, eu queria muito Entendi. aprender a técnica de aquarela, por exemplo. De aquarela modelo vivo, eu fui me metendo nas turmas e fiz semestre inteiro, assim. Porque essa coisa do aprender, né? Independente de ter certificado ou não, estar no ambiente de aprendizado é um meio que inspirador, principalmente. Exatamente, né? Então, está sempre aprendendo. Assim, eu não terminei a graduação. Você não fez mestrado, doutorado? Ainda não pensei no assunto. Eu tenho vontade, mas é tanta ideia, tanta coisa para ser falado, que não dá para fazer recorte agora. Sei lá, deixa lá para os 80, quem sabe faço um mestrado. Estou com pressa, não, mas, por enquanto, vamos caminhar nesses pequenos pedaços, né, unir essas tramas de conhecimento que a gente tem possibilidade. Então, precisei fazer um curso de estilogravura na Parque Lage para entender o meu processo. Então, na verdade, o Parque Lage te dá essa estrutura, né, de técnica muito importante. 2018, eu posso dizer que é um ano muito atravessado, muito marcado, porque é o ano que eu me inscrevo uma exposição de livros-objetos para o Memorial da Inclusão. Hoje, chama-se Museu da Inclusão, que fica ali na Barra Funda, em São Paulo. A museóloga de lá, na época, ela não sabe disso, né? Mas ela me deu tanto ensinamento com as pequenas orientações dela, que aquilo foi tão forte para mim, porque eu não pensava nesse público, o público com deficiência. Né? E a gente sabe que é um público gigantesco, de pessoas que frequentam sim museus, que são interessados em museus, em arte, mas não têm acesso. Por que não tem acesso? Porque não tem acesso porque a gente não tem políticas públicas voltadas para esse público. A gente tem leis já em vigor há muito tempo, mas isso não é colocado em prática. Então, quando eu fiz 2 oficinas para um grupo diverso de pessoas, né, desde pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência intelectual, eu percebi da minha fragilidade em relação a ser uma artista para todos os públicos. Eu não era. Eu era artista para público vidente, para quem ouvia, enxergava, para o dito corpo normativo, né? Sim. Então, foi uma exposição muito forte, que a partir daí me deu aquele estalo de tipo, olha, alguma coisa tem que mudar aqui. E foi tão forte que eu comecei a pesquisar no Instituto Benjamin Constant, aqui no Rio de Janeiro, cursos que eu pudesse me inserir. E aí foi que eu entrei, fiz audiodescrição e fiz braille. Até hoje eu não aprendi Libras, mas é algo que eu quero mais para frente, porque precisa se dedicar muito. Eu entendo que os espaços culturais, as instituições culturais têm problemas, porque a cultura é sempre a última da fila, mas você, artista, né, e eu que tenho um peso maior que a produtora cultural, precisamos sim costurar essa rede, refazer esse caminho. Existe isso? É pensado? Você mesmo, você já chegou a fazer alguma amostra em que o conceito inicial foi não assim, vou ampliar para esse público, mas partiu inicialmente desse público, e aí o vidente, ele, se quiser, que aprenda a ver de outro modo, vamos dizer assim, né? A sentir de outro modo, a melhor palavra é sentir de outro, né? Existe isso? Eu fiz um projeto chamado Leitura Sensorial, que todas as obras foram pensadas para pessoas com deficiência visual e auditiva. Interessante. Eu sou vidente, né? Eu ouço. Então, a minha produção, ela dependia vamos dizer assim, da validação de pessoas com deficiência. Então, preparava as obras, levava para um grupo de estudantes no Benjamin Constant. E eles iam me dizer, olha, moça, essa obra aqui está assim, assim, ela não está legal, precisa desses ajustes. Nada sobre nós sem nós. Essa é a frase. Então, eu não posso trabalhar acessibilidade sem ter pessoas com deficiência comigo. Mas é isso, é um caminho ainda muito lento, devagar, mas que a gente tem que estar movimentando.
E um desses movimentos que eu posso dizer é o seguinte: quando eu fiz produção cultural, não tinha disciplina de acessibilidade cultural, nós não tínhamos. Hoje, o campus Nilópolis tem, não é obrigatório, mas tem a disciplina na grade optativa de acessibilidade cultural colocada pela professora Renata Silêncio, que para mim é um dos seres mais iluminados daquela instituição. Porque é esse olhar, sabe? O olhar de um professor dentro, inserido na produção cultural, que começa a movimentar. E esses estudantes, futuros produtores culturais do Rio de Janeiro, se não fizerem essa disciplina, está dando mole. Como eram essas oficinas? Então, todos os meus projetos expositivos, eu coloco uma proposta educativa. Então, eu participo da montagem, eu participo desses encontros educativos com os monitores. Eu crio algumas oficinas, alguns mini-cursos direcionados para públicos diversos. Quando o projeto é selecionado, o espaço que faz a seleção. Às vezes é uma turma de ensino fundamental, às vezes é uma turma de ensino médio, às vezes é uma turma do EJA, às vezes é um público avulso, enfim. Então, eles me dão essa coordenada e eu faço as mudanças pertinentes para esse público. Então, eu também aprendo quando eu faço oficina com eles. Tem alguma coisa aí para a gente esperar? 2021, teve um edital da editora Luva, aqui do Rio de Janeiro, que ela fez um edital para novos autores periféricos, né? E eram poesia, narrativas curtas, romance e literatura infantil. E apenas para poesia não tinha o requisito que precisava ser ambientado no Rio de Janeiro. Só que eu tinha tantas essas vivências, eu tinha tanto Manguinhos, eu tinha tanto Rio de Janeiro dentro de mim, que eu falei, eu vou fazer um projeto aqui de um livro de poesia falando sobre o Rio de Janeiro. E aí eu mandei uma proposta de um livro de poesia que se chama Azul Alaranjado. Sou uma artista plástica para dar esse nome, né? E acabei sendo selecionada. E essa publicação ela foi tão importante porque ela foi aquele botãozinho de tipo, olha aí, Mosileide, sabe aqueles estudos, toda aquela andança que você fez? Eu acho que vem um processo pela frente.